Olá pessoal, graça e paz a todos, eu sou o professor Marlon e você está aí na mais uma videoaula da nossa disciplina de ensino religioso da Escola Batista de Itapevi, onde eu tenho a honra ali de ser um dos professores, ok? A aula de hoje marca o início do nosso terceiro bimestre, começando aí na nossa disciplina ensino religioso, tá certo? Então, quero saudar a todos, dizer que eu estou aí com saudade de vocês e vamos lá, vamos estudar, gente, tá bom? Hoje a nossa aula, eu preciso explicar isso bem explicadinho. A nossa aula de hoje vai trabalhar sobre meio ambiente. É um tema muito ligado à religião, sem dúvida nenhuma, tá certo? Ligado a questões filosóficas, éticas e religiosas. Nós vimos a aula anterior a esta, a aula ainda no final do segundo bimestre, meio ambiente e a religião. Naquela aula nós trabalhamos sobre a importância da natureza, do meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a ética e a religião, onde nós trabalhamos que cuidar da religião, cuidar da natureza, é um dos mandatos de Deus, não é? Cuidar daquilo que Deus criou, enfim. Hoje nós vamos para a primeira aula do terceiro bimestre, mas é continuação do tema da aula anterior, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar sobre dois problemas graves, que é o materialismo e o consumismo. Materialismo e o consumismo. Ok? Então, bora. Antes nós temos aí 3 orientações. Primeiro, todos os créditos ou todo o crédito para o material que eu uso em sala de aula aqui com vocês vão estar, como sempre, na descrição do vídeo e também lá no Maestro, tá joia? Segundo lugar, terminou de assistir esse vídeo, corre lá para você fazer as atividades, para fazer as atividades referentes a essa aula número 1 do terceiro bimestre. É a aula número 1, mas lembre-se, é continuação da aula anterior. Só 1 para marcar o começo do terceiro bimestre. E terceiro lugar, gente. Você está assistindo aqui no meu canal do YouTube, curtiu a aula, foi legal, gosta do professor? Deixa o seu like aí, dá uma força aí, deixa o seu like. Curtiu? Curte. E se inscreve aqui embaixo no canal também, dá essa força pro nosso canal aí, tá bom? Estamos começando e tem bastante conteúdo legal para você aí, ligado a ensino religioso e a religião propriamente dito, tá bom? Assistiu esse vídeo? Compartilha com os demais alunos, avisa lá que tem aula nova do professor Marlon. Fechado, galera? Vamos lá? Então, bora para a nossa aula. Então, nós vamos trabalhar aí materialismo e o consumismo, né? E são 4 textos que nós vamos estudar aqui juntos. O primeiro trata sobre o Brasil, primeiro lugar no ranking do consumismo mundial. Primeiro lugar no ranking do consumismo mundial. Que coisa, né, gente? Vamos ver isso aí. Esse texto está num blog e depois você vai ter o crédito sobre isso, tá? Não há quem não se sinta remotamente atraído pelos apelos de consumo da sociedade contemporânea. Hoje em dia, ter o melhor par de tênis ou as roupas mais descoladas é essencial para manter o status de poder, principalmente entre os adolescentes. Será que isso não acontece entre a turma aí do 8º ano? Segundo a revista Veja, um estudo realizado com garotas e rapazes de 9 países mostra que no Brasil, 7 em cada 10 jovens afirmam gostar de fazer compras. Eu até achei pouco, né? 7 em cada 10? Eu acho que seria os 10, né? Mas às vezes tem gente que não gosta mesmo. Para tentar entender a presença da juventude brasileira na economia mundial, preste atenção no resultado da pesquisa. Estamos em primeiro lugar. Não é no futebol, ou no vôlei, ou na erradicação da fome, ou... Não.
Nós estamos em primeiro lugar no ranking do consumismo, deixando para trás países como França, Estados Unidos e Japão. Que coisa! Hein? Com a proximidade do fim do ano, este quadro se intensifica ainda mais. As promoções aparecem, as vendas disparam, principalmente na internet, né? O comércio se prepara para mais uma temporada positiva no mercado. Em Santa Catarina, o consumidor deve investir em materiais de construção, óculos de sol, de grau, móveis residenciais pelos próximos 3 meses. É isso que comprova o Índice de Predição de Mercado, o IPM, pesquisa que antecipa o consumo das famílias catarinenses para as principais datas comemorativas do ano. Aqui ele está citando Santa Catarina como um exemplo. Né? Os gastos também devem ser maiores neste fim de ano. Segundo os dados do IPM, índices favoráveis devem ser mais visíveis entre o final de 2011 e 2012, data que marca a pesquisa. Sobre mídia, infância e compulsão. O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, apresenta valores de 210 milhões de reais para propaganda dirigida ao público infantil em outubro deste ano. Da data da pesquisa, cuidado. A pergunta é, que tipo de criança precisa de 10 pares de sapato, 3 bolsas e maquiagem cara para ser feliz? Aí que tá. O que faz uma pessoa ser feliz? Será que é ter alguma coisa? Ou ela ser alguma coisa? É interessante e assustador perceber que os pais perderam seu senso de autoridade e que as regras da casa passaram a ser impostas pela televisão. Tem até aqui uma historinha de uma mulher, ela sai de casa assim, estou com a séria vontade de matar alguém. Ela olha uma bolsa cara, né, colorida, aí ela compra aquela bolsa e passou a vontade de matar alguém. É isso que às vezes o consumismo faz, né? E a gente consome com a intenção de superar, não é? Ou de compensar uma perda, ou uma raiva, ou o estresse, alguma coisa assim. No contexto atual do consumismo no Brasil, os meios de comunicação social podem ser apontados como os principais propulsores da compulsão de crianças e adolescentes por produtos mais novos, mais caros e mais bonitos. Compulsão é aquele desejo desenfreado por alguma coisa. Não é de hoje que a publicidade interfere na formação dos mais jovens. Estamos todos imersos em imagens e sons que invadem nossas casas sem pedir permissão. Hoje, o desejo toma conta da necessidade. A gente compra não aquilo que a gente precisa, mas a gente compra aquilo que a gente deseja. Repare, não aquilo que a gente precisa, mas o que a gente tem desejo. Eu diria, terminando esse primeiro texto e preparando vocês para as atividades desse primeiro texto, é muito interessante como o consumismo de massa, a indústria cultural. Reparem, gente, a internet, olha, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, aquele TikTok, e aí vai, tudo gira em torno da indústria de massa, da cultura de massa, que é vender mais, vender mais. Tudo gira em torno do dinheiro. Não ache que alguém está fazendo favor, não. Tudo gira em torno de dinheiro. É hora da gente pensar e não querer aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu preciso, Ok? Vamos lá? Caminhando, consumo sustentável. Então, o texto aqui já vai dar uma proposta, então, de contrapartida. A imensidão do Brasil fez e ainda faz muita gente pensar que todos os recursos naturais do nosso país são inesgotáveis. Esse próximo texto vai tratar do consumo sustentável do meio ambiente, porque o consumismo
faz com que se explore cada vez mais as matérias-primas do meio ambiente. Isso é interessante. Então, está falando do consumo sustentável. A imensidão do Brasil faz a gente imaginar que os recursos naturais são inesgotáveis. Engano, isso é um grande engano. Grande engano. Se não abrirmos os olhos e ficarmos bem atentos às nossas atitudes, poderemos sofrer graves prejuízos e ainda comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Não é à toa que muita gente, técnicos, especialistas, estudiosos e governos de todas as partes do mundo, muita gente está preocupada com o futuro do nosso planeta. Consumo sustentável quer dizer saber usar os recursos naturais para satisfazer as nossas necessidades sem comprometer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Então repare, eu uso sem deixar faltar. Né? Então, ou seja, usar para nunca faltar. E isso não exige um grande esforço somente, mas atenção com aquilo que está ao nosso redor, no nosso ambiente. Basta fazermos uma pequena reflexão sobre como agirmos ou como agimos. Normalmente não nos preocupamos com a quantidade de água que utilizamos ao escovar os dentes, quando tomamos banho ou no momento de lavar a louça, o nosso carro. Não é? Dá um exemplo, você vai lavar a louça, enxagou, fecha a torneira. E aí lava, abre a torneira para enxaguar de pouquinho e pronto. Você não vai lavar lá com a torneira aberta, desperdiçando água, né? Tem que pensar, gente. Vamos lá. Por absoluta desatenção, diz aqui o texto que está lá no site do governo estadual da educação, diz assim: por absoluta desatenção, ao sairmos de um cômodo, não apagamos a luz, ou vamos acendendo todas as lâmpadas, deixando para trás um rastro luminoso. Nem nos tocamos em relação ao consumo de papel, seja em casa ou no escritório, estamos sempre desperdiçando papel. Misturamos lixo doméstico, quando seria muito simples separar os restos de comidas do papel, da lata, do vidro, do plástico, daquilo que é reciclável. No ato da compra, pense, não leve para casa alimentos em excesso, nem faça comida em demasia para depois ter que jogar fora. Então você vai fazer um arroz, tenha a medida correta daquilo que você vai comer sem sobrar, sem ter que jogar fora. Isso é interessante. Resto de alimento, coisa séria. Milhares de pessoas carecem diariamente de um prato de comida, gente. E isso, gente, deixa eu só, antes de eu continuar aqui, isso não é farisaísmo, isso não é frescura, isso não é bobagem, isso não é exagero. Tem gente que passa fome, tem gente que não tem o que a gente tem para comer. E às vezes quase sempre não valorizamos aquilo que nós temos para comer. Isso é interessante. Então vamos lá. Milhares de pessoas carecem diariamente de um prato de comida. Não nos damos conta de que os nossos desperdícios têm impacto no bolso. E mais grave ainda, nunca paramos para pensar que este comportamento displicente vai acarretar sérias e graves dificuldades para os nossos filhos, descendentes. Vocês são jovens, são adolescentes, mas um dia vocês vão crescer, vão casar, vão ter filhos, os filhos de vocês também terão seus filhos, e lá na frente, daqui 3 gerações para frente, quando vocês terão aí os seus netos, bisnetos, como vai ser o mundo para eles? Pensar. Eles vão ressentir-se da falta de recursos naturais, ao mesmo tempo em que estaremos reduzindo ou eliminando o desperdício, vamos economizar muito dinheiro. Quem sabe não conseguiremos até melhorar a nossa renda mensal se fizermos pequenas mudanças nas nossas atitudes? Gente, que texto, hein, para a gente pensar, que texto. Caminhando aí, o texto aqui, o texto de número 3, vai trazer uma pergunta. Consumir. Então nós falamos do materialismo, agora o consumismo. Consumir um caminho para a felicidade?
seria um caminho para a felicidade? Esse é um texto da Denise Macedo Ziliotto, docente universitária, doutora em Psicologia Social pela USP, e foi editado pelo livro dela, Consumidor, Objeto da Cultura, editado pela editora Vozes. Então, um texto que vale a pena você prestar bastante atenção. Atualmente, nossos direitos enquanto consumidores são muito mais assistidos do que nossa condição de cidadãos. Isto é uma clara demonstração de nossos valores e práticas sociais vigentes, que se verificam no indivíduo e nos grupos. Mas por que o consumo está tão presente em nosso cotidiano? Olha o que a doutora vai falar. Não é mais antigo do que as questões que inquietam o ser humano diante de sua existência. Afinal, os gregos já se perguntavam sobre o valor da vida, a iminência da morte, o fascínio do poder, as rivalidades humanas, revelando que a angústia que a pessoa experiencia em sua existência é inevitável. Diante das inúmeras incertezas que marcam a fragilidade humana, decadência do corpo, força da natureza, a relação com os outros e a complexidade da vida, em suas inúmeras impossibilidades ou possibilidades, muitas vezes a sensação que resta é de impotência e desamparo. Historicamente, pensando em solidão e individualismo, historicamente cada sociedade e cada momento da civilização demonstram buscar alguns recursos para fazer frente a esse desconforto. Os mitos, a religião e a ciência foram alguns dos norteadores do pensamento humano na trajetória da humanidade, oferecendo premissas que guiaram o entendimento e deram justificativa para tantas dúvidas. Contudo, de tempo em tempos, as crenças se esvaziam e há novas apostas de conhecimento do mundo. A marca de nossa sociedade é de ruptura com a tradição e com os valores estabelecidos, provocando uma liberdade de pensamento que inicialmente pode ser pensada como desejável. Mas ela também traz sofrimento e solidão, pois a pessoa humana encontra-se desprovida de referências para agir. A falência de muitas instituições e do próprio Estado refletem essa situação, explicitando o quanto antigas autoridades e pressupostos não são mais tidos como referências. Experienciar esse caso, ou esses casos, não é necessariamente ruim, pois se pode usufruir dessa crise para criar novos modelos de estar em sociedade. O que fica contraditório a essa oportunidade é que estamos poucos afeitos ao social. O individualismo é constantemente defendido. O individualismo é o ato de eu pensar só em mim, que é o outro que se vire. A diferença e o conflito que caracterizam as relações não são tidos como imprescindíveis à existência. Assim sendo, atualmente, vivenciamos de maneira ainda mais intensa a nossa angústia inevitável à condição humana, sozinhos. E o direito do consumidor? Justamente nessa conjunção de fatores, o consumo se apresenta como um coadjuvante funcional. Empresta-nos a sensação temporária de satisfação e plenitude, sem a presença de uma exigência recíproca. O dinheiro não tem singularidade, aceita ser usado, prometido, comprometido. Mas não é só a moeda que caracteriza essa modalidade de vinculação social. Sempre que não considerarmos a alteridade e tratarmos o outro como objeto, também estaremos no plano do consumo. Muitas vezes é somente pela via da posse de objetos, de poder, de status, que significamos nossas ações e dos demais. Na tentativa de afastar a dúvida e a incerteza presentes nas relações e na nossa vida. Como consequência,
facilmente nos vemos na condição de garantir quem somos através do que temos, fazendo muito e vivendo bem menos do que poderíamos, sustentando uma condição de parecer ser. Presta atenção, só falar uma coisa. Hoje as pessoas querem parecer ser alguma coisa. Elas não estão preocupadas em ser realmente, elas querem parecer ser. Então, ficam preocupadas com a autoimagem, com o que os outros vão achar, não importa. O importante, meus caros, não é ter ou parecer ser. O importante nessa vida é ser. Ser. Os serviços de atendimento ao consumidor, mantidos pelas empresas e os movimentos sociais. Só um momento, deixa eu só organizar aqui. Ok, já voltei, desculpem-me. Vamos lá. Os serviços de atendimento ao consumidor mantidos pelas empresas e os movimentos sociais em prol do consumo consciente confirmam a observância aos direitos do consumidor. Mas essa visão claramente se distancia, na maioria dos casos, da discussão sobre o acesso ao consumo. Essa questão abordaria bem mais do que as relações de mercado, centrando-se nas desigualdades sociais. Se lembrarmos que em nosso país 13,9 milhões de pessoas encontram-se abaixo da linha da pobreza e 72 milhões enfrentam algum tipo de insegurança alimentar, conforme dados do IBGE de 2004, reconheceremos que a exclusão social também se evidencia no consumo. No entanto, ainda prevalece a ideia de que todos podem usufruir dos benefícios da modernidade e da tecnologia. Ser consumidor ou ser consumido. É possível optar e buscar posições mais responsáveis diante dos enigmas da vida. Talvez a busca incessante de verdades e a negação do sofrimento, tão características de nossa sociedade, nos impeçam de viver mais intensamente ao contrário do que comumente pensamos. Duvidar das promessas de felicidade e certeza trazidas a todo momento pelas propagandas pode ser vital. Eu vou repetir só a última frase, olha. Duvidar das promessas de felicidade e certeza trazidas a todo momento pelas propagandas pode ser vital. Quer dizer, sempre se prega que o consumir um determinado produto ou determinada roupa ou determinado alimento, isso vai me trazer felicidade. Você nunca viu alguém fazer um comercial com um cara triste, sempre alegre, né? Cuidado, cuidado. Caminhando, galera, vocês vão ter algumas atividades sobre esse texto. Vamos lá? Ser materialista, um método para autoconhecer. Para autoconhecer. Ok? Vamos pensar aqui, deixa eu só ver onde eu estou. Beleza. Esse é o último texto. Eu falei 4 textos, mas são 3. O outro eu vou deixar como atividade mais para frente. O texto 4, perdão. Ah, não, nós estamos no texto 3 mesmo, né? Ok, deixa eu voltar aqui só para nós vermos onde estamos. O primeiro texto foi o Brasil, primeiro lugar no ranking do consumismo mundial. Depois nós falamos sobre consumo sustentável, é isso mesmo. Consumir um caminho para a felicidade, que é da doutora Denise Macedo Zilioto. E agora o último texto, texto 4, isso mesmo. Ser materialista, um método para autoconhecer. Entendendo que o conhecimento pessoal é indispensável para toda e qualquer pessoa, a dialética da interioridade agostiniana surge como um fator ou método que possibilita ao homem conhecer-se a si mesmo, mergulhando no seu universo interior. Nesse contexto, também a Bíblia é apresentada como um caminho eficaz que conduz o ser humano a um processo de evolução entre o homem externo e o homem interno. O ser humano moderno vive num mundo voltado inteiramente para aquilo que se encontra fora de si. As imagens, sons, cores, tecnologia, as inovações da humanidade conduzem o indivíduo a envolver-se diariamente com atividades múltiplas ao mesmo tempo.
Nesse contexto turbulento, falta tempo para cuidar de si, para perceber o que existe no seu mundo interior. Nesta perspectiva, queremos citar o filósofo Agostinho de Hipona, que no século IV apresentou a dialética da interioridade como um método para o autoconhecimento. A dialética da interioridade de Agostinho, ou agostiniana, é identificada como método para encontrar respostas para as inquietações pertinentes à pessoa humana, segundo a experiência vivida por Agostinho. O ponto central desse processo parte do retorno a si próprio, que se resume na própria interioridade, que é verdadeiramente o abrir-se à realidade da verdade e a Deus. É preciso chegar a fazer morada no mais íntimo, escondido centro do eu, para encontrar algo além de si mesmo, reconhecido como transcendência. Essa teoria fundamenta-se no não sair de si mesmo, mas faz-se necessário voltar para dentro de si, pois a verdade habita no interior do humano, a verdade é Deus. O princípio da interioridade será, portanto, uma conquista da transcendência sobre o materialismo maniqueu. Vamos lá. Deixa eu voltar essa última frase. O princípio da interioridade, quer dizer, eu voltar para dentro de mim mesmo e não viver só essa vida exterior, será, portanto, uma conquista da transcendência, daquilo que está além de mim, que é Deus, sobre o materialismo maniqueu. O materialismo maniqueu vem da doutrina do maniqueísmo, isso foge um pouco, isso já está ligado a outra disciplina, mas que acredita que só existe esse mundo material, não existe o mundo espiritual, e existe nesse mundo material uma força oposta entre o bem e o mal, ok? Mas ele continua, o texto continua. Na busca desta interioridade, que transcende a si mesmo e se abre a Deus como única verdade, a dialética, então, é reconhecida em 3 movimentos. Primeiro, se expressa no dizer, não saias de ti, que traz presente o afastamento do mundo, o não fugir da realidade interior que o próprio homem traz a si. O segundo movimento dessa dialética em busca do autoconhecimento revela o anseio de introversão. Volta-te para dentro de ti mesmo. Então, não saias de ti e volta-te para dentro de ti mesmo. Esse denota uma evidente complementação do anterior, pois é preciso ficar em si para prosseguir consequentemente a volta, o retorno para o mundo interior, entendendo-se que o centro de tudo está no interior de toda pessoa, lembrando que é no interior de cada pessoa que você vai encontrar, segundo Agostinho, a pessoa de Deus, né, nesse relacionamento com o transcendente a partir da palavra de Deus. Já o terceiro e último movimento ultrapassa essa realidade do eu, que significa ir além de si mesmo. Então, não saias de ti, primeiro movimento. Segundo movimento, volta-te para dentro de ti mesmo. E o terceiro movimento, ir além de si mesmo, atingindo a transcendência. Este passo é entendido como a culminância do processo vivido por Agostinho. O sonho torna-se realidade. Dar esse salto significa ousar, quebrar limites, arriscar, acreditar na força, na capacidade interior e conhecer outros espaços. Nesta mesma dimensão, outro destaque é atribuído à pessoa que se alimenta interiormente da palavra de Deus. A palavra de Deus, porque é aqui que Deus é encontrado. Mediante essa realidade, logo terá mais possibilidade de olhar para o seu interior do que buscar no deserto da vida a solução para a sua existência. Entretanto, esse alimentar-se, apresentar-se como um caminho rumo à verdade transcendental, onde a verdade encontrada não só será uma simples projeção da consciência humana, mas uma realidade objetivada e alcançada no acesso ao ser superior que habita o interior do humano. É importante observarmos ainda que o pensamento de Agostinho parece justificar-se cada vez mais pela convicção de que no interior do ser humano
do próprio ser humano, podemos encontrar respostas para as inúmeras inquietações latentes que tiram a tranquilidade pessoal refletida numa turbulência exterior. Nesta ótica, Agostinho viveu como um ser errante à procura de algo que saciasse a sua sede de libertação interior. Movido por esse desejo, não mediu esforços, nem consequências, buscou respostas fora de si, mas só se saciou quando voltou para si mesmo, para o seu universo interior, para dentro de si, espaço este só habitável por quem o pertence. Assim, por mais que as teorias e doutrinas apresentadas fossem de caráter persuasivo, mesmo assim, não conseguiram trazer respostas, paz, felicidade à inquietação existencial de Agostinho. Como o filósofo Agostinho de Hipona, a humanidade adquire o sentido da intimidade, o sentido do que sou realmente, o ser humano interior, na dimensão de quem sou eu. A dialética da interioridade agostiniana traz em si uma visão nova da realidade no estilo de fazer filosofia e teologia, propiciando a superação do ceticismo. Um texto longo da Maria dos Remédios Lima, vai ter os créditos, claro, mas eu só quero encerrar essa aula, já ficou longa essa aula, mas é interessante essa busca pelo autoconhecimento. E eu resumiria que a busca pelo autoconhecimento não é no consumismo, não é fora de nós, é dentro de nós. Num relacionamento com Deus. É em Deus que eu me conheço perfeitamente. É conhecendo a Deus que eu me conheço perfeitamente. Ok, galera? Lá no Maestro vai ter as atividades com relação a essa aula número 1. Ok? Essa aula número 1, materialismo e consumismo, continuando a aula passada, né? Sobre meio ambiente. Na semana que vem, sexta que vem, teremos aí a nossa aula Igualdade e Justiça, fechando esse bloco. Beleza? Corre lá fazer as atividades e deixa o seu like aí no nosso vídeo. Beleza? Deus abençoe a todos. Forte abraço ao 8º A. Saudade de vocês. Deus abençoe, galera. Até a próxima.